E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física no nosso curso aí de dinâmica newtoniana. E hoje nós vamos falar sobre força normal. Então, fica comigo que nós faremos bastante exercício sobre esse assunto hoje. Por que nós faremos exercício já na aula de explicação? Porque força normal é um conteúdo bem curtinho, então é uma explicação bem curtinha. E é legal que a gente dê explicação curtinha e já faça exercício, porque força normal causa bastante confusão, às vezes, em alguns alunos. Então, vamos que vamos, sem mais delongas. Força normal. Olha, força normal, ela é uma força que age sobre um corpo que está apoiado em uma superfície, tá? Então, toda vez que você tiver um corpo apoiado em uma superfície, vai existir essa força normal, que é exercida pela superfície sobre o corpo, ok? Então, olha como é que fica uma representação gráfica. Você vai ter ali a força-peso, que o corpo já sofre, né, devido à gravidade, e você vai ter também a força normal agindo sobre ele. Essas duas forças agindo juntas sobre o mesmo corpo, num plano horizontal, vão sempre se cancelar, ou seja, vão ser sempre iguais, de maneira que a resposta nesse caso fique sempre igual a zero. Então, você não pode esquecer que a força sempre é perpendicular ao plano. Então, quando você colocar um objeto num plano, numa superfície, a força normal sempre vai ser perpendicular a esse plano. E essa força sempre vai ser exercida pela superfície, tá bom? Se eu tiver um plano inclinado, lembra que a força é sempre perpendicular, ou seja, eu não vou ter a força normal agora igualzinha a força-peso na mesma direção, né, ou no mesmo eixo, se você preferir. Eu vou ter a força normal a 90 graus sempre da superfície. Então, deixa eu até desenhar para vocês aqui. Olha, aqui seria o eixo da superfície, né, ó, superfície. Então, aqui a força normal vai estar sempre a 90 graus, certo? Percebe que faz 90 graus aqui entre superfície e a força normal? Então, sempre ficar esperto nisso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu tirar essa função aqui para eu poder mexer no meu computador. Vamos que vamos. Então, força normal é igual a força-peso quando você tem uma situação de plano horizontal, ok? E quando você tiver uma situação de plano inclinado, a força normal vai ser igual a FPY, ou seja, a decomposição da força-peso em Y. Professor, o que é isso? Eu não faço a menor ideia do que seja a decomposição da força-peso em Y. Fica tranquilo, nós vamos ter uma aula só sobre decomposição da força-peso e você vai ficar fera, vai ficar craque nesse assunto, beleza? Bom, grava agora então uma informação que eu vou colocar na tela para vocês. Força normal. Opa, cortou um pedacinho aqui da tela, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Força normal não, de forma alguma, é reação à força-peso. Então, força normal não é reação à força-peso. Querido, guarde essa frase, porque muitos exercícios vão trazer isso como pegadinha para você. Vão falar assim, quais são os pares de força de ação e reação? Aí vão colocar força-peso e força normal. E isso confunde um pouco. Então, tenta entender o que eu vou te mostrar agora. Por que força normal não é uma força de reação? Não é um par de ação e reação com a força-peso? Você fala, poxa, professor, eles estão sempre na mesma direção aqui, eles têm valores iguais, então eles vão se anular. Parece muito uma força de ação e reação. Realmente parece muito uma força de ação e reação. Mas sabe por que não é? Porque, vamos pegar um exemplo. Imagina que eu tenho aqui uma bola e uma parede. Então, usando o princípio da ação e reação, o que acontece? A bola exerce uma força sobre a parede e a parede, por sua vez, exerce uma força sobre a bola. Perceba que aqui nós temos uma força agindo sobre a parede e uma força agindo sobre a bola. Portanto, né, a parede vai empurrar a bola vai voltar para onde ela estava vindo, né? Você jogou a bola na parede, ela bateu na parede, ela volta e a parede fica ali intacta porque essa força não é suficiente para empurrar a parede. Mas você tem uma força agindo sobre cada corpo. A força que a bola causou está agindo sobre a parede. Agora, a força que a parede causou está agindo sobre a bola. Então, as forças
na terceira lei de Newton, elas agem sobre corpos diferentes. E a força normal, ela age exatamente sobre o mesmo corpo. Olha só, a força-peso age sobre o bloco e a força normal também age sobre o bloco. Então, as duas forças estão agindo sobre o mesmo corpo, de maneira que elas se anulam. E na ação e reação, você percebe aqui que estas forças não estão se anulando, né? Essa força aqui não está anulando essa daqui. Cada uma age num corpo individualmente. Então, a força normal, ela não é ação, não é reação à força-peso. Beleza? Ok. E como é que isso é cobrado, então, em exercícios? Bom, nos exercícios é cobrado da seguinte maneira. A caixa C, então é o exercício da VUNESP, né? A caixa C está em equilíbrio sobre a mesa e nela atuam as forças peso e normal. Bom, então você pode até desenhar, se você quiser aqui. Deixa eu pegar uma ferramenta melhor do que essa. Pegar meu lápis. Você pode até desenhar aqui a força peso, ó, e a força normal, né? As duas aqui vão então estar se cancelando porque você está falando de uma superfície plana. Beleza? Ok. Considerando a lei de ação e reação, o que eu posso afirmar? Então, ó, considerando ação e reação, ou seja, terceira lei de Newton, né? Ação e reação, o que eu posso afirmar? Bom, a normal é a reação do peso? Meu, isso aqui a gente acabou de falar, né? Não é. A normal não é a reação da força-peso. Então, vou pegar aqui um laranja para a gente ir riscando o que está errado. Então, a normal é a reação à força-peso. Isso é mentira. O peso é reação à normal? Também não. Normal e peso não são pares de ação e reação, né? A reação do peso está na mesa, enquanto a reação anormal está na terra. Essa aqui já é mais difícil, né? A reação ao peso está aqui na mesa, enquanto a reação anormal está lá na terra. E aí, será que é verdade isso? Acho que não, né? Por que não? Porque como é que a reação da força normal vai estar agindo sobre a terra se a força normal está aqui, né? Agindo sobre o corpo? Não faz sentido. Opa, tá passando um avião, não sei se tá pegando aí pra vocês. Deixa ele embora. Aí, foi. D. A reação ao peso está na terra, enquanto a reação ao normal está na mesa. Isso é verdade, né, gente? Ó, a força-peso, ela vai se dirigir à terra. Então, a reação dela vai estar na terra. Enquanto a força normal, ela age sobre o corpo aqui, né? Mais perto da superfície da mesa. Então, a reação da força normal vai acabar acontecendo na mesa. Olha só, vamos desenhar aqui para ver se você visualiza isto. Vou fazer de branco. Então, se a normal está aqui, a reação anormal vai estar no corpo que está junto com ela, que é, então, a mesa, certo? E o peso da caixa C? O peso da caixa C, ela age sobre a mesa e faz um peso sobre a terra. Portanto, a reação vai ser na terra. Beleza? Cuidado com essa questão aqui, então, de ação e reação. Vamos limpar isso aqui. E vamos para o próximo exercício. PUC, Rio Grande do Sul, né? Vamos supor que você esteja em um supermercado aguardando a pesagem de uma quantia de maçãs em uma balança de molas cuja a unidade de medida é o quilograma-força. A leitura da balança corresponde. Gente, uma balança, ela lê a força normal, tá? Olha só. Ao módulo da força normal, pois essa é a força de interação entre as maçãs e a balança, cujo valor é supostamente igual ao módulo do peso das maçãs. Então, isso aqui é verdade, né? Se eu meço a força normal numa superfície plana, automaticamente eu vou estar medindo a força-peso. Portanto, a nossa balança, ela mede a força normal, tá bom? Daquilo que você está colocando em cima dela. E é por isso que ela chega no mesmo valor da força-peso, porque a balança sempre é uma superfície plana, tá? Vamos ver as outras letras? B. Tanto o valor do módulo da força-peso quanto do módulo da força normal, pois ambas constituem um par de ação e reação. Se ele estivesse falando só das forças do valor, né? Porque a força-peso e a força normal têm realmente o mesmo valor. Estaria certo, mas aí está errado porque ele fala que constituem um par de ação e reação, né?
Isso aqui é errado, sabemos disso. C. Ao módulo do peso das maçãs, pois essa força de interação entre as maçãs e a balança. O peso é uma interação direta entre a gravidade e a maçã em si, né? Não vai ter interação com a balança, tá? D. Ao módulo da força resultante sobre as maçãs. A força resultante sobre as maçãs é zero, né, gente? Porque você vai ter o peso e a normal em cima da maçã, e ambas vão ser igual, então isso zera. Então, se eu medisse a força resultante na balança, tudo ia dar zero, tá? E letra E, a quantidade de matéria de maçãs. Isso aqui também não tem nada a ver com o que nós estamos falando, né? Então, a resposta certa para essa questão era a letra A. Então, a balança funciona medindo, né? Ou, se você quiser um termo mais técnico, você pode colocar não medindo, mas... Não, acho que o termo técnico é medindo mesmo. Estou falando bobeira. Vamos para o próximo. Força normal. Exercício 3. FUVEST, São Paulo. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é... Então, vamos desenhar aqui uma caixa. Então, vou pegar aqui um retângulo. Vamos escolher uma cor para esse retângulo. Vamos pôr azul. E é isso, né? Deixa eu ver. Olha só, dá para desenhar um retângulo tranquilamente. Beleza, então. Deixa eu desenhar aqui. Então, nós temos aqui uma caixa de 5 kg, tá? Que está apoiada sobre uma mesa. Então, vamos ver se eu consigo desenhar a mesa aqui. Provavelmente... Ixi, provavelmente não. Deixa eu ver se com uma linha fica mais fácil. Ah, tem linha aqui. Mais fácil, né? Então, uma linha aqui. Uma linha aqui. Uma linha aqui. Ah, tá bom. Para quem está desenhando no mouse, ficou ótimo, né? Então, eu tenho uma caixa sobre uma mesa aí. E ele está tentando levantar essa caixa aplicando uma força vertical de 10 newtons. Ou seja, ele está tentando puxar isso para cima aqui, ó, com 10 newtons. Opa, lado inverso. É assim. Ok? Então, aqui nós temos 10 newtons de força. Podemos até escrever aqui, né? 10 newtons. Ok? Beleza. Voltamos aqui, então, às forças em si. Se você tem 10 newtons aqui, automaticamente você já entende que essa caixa tem também uma força peso que está aqui, né? Ok, se a caixa tem 5 kg de massa, qual é o valor da força peso? Ah, a força peso é 50 newtons, né? Sabemos disso. Vamos deixar ela aqui, o valor dela. Ok. Então, vamos analisar o que está acontecendo. Você tem 50 newtons de peso para baixo e você tem 10 newtons de força sendo realizada para cima, tá? Nesse caso aqui, então, a força normal, ela também vai ser um valor para cima, porque o objeto está apoiado sobre a mesa, né? Então, ele também vai ser um objeto que está aqui, ó. Opa. Não, era isso mesmo, para cima. Então, a força normal também vai estar no objeto aqui, atuando sobre o objeto para cima também. Bom, a força normal faria, teoricamente, 50 newtons, né? Para poder cancelar esses 50 newtons de força aqui. Porém, como esse cara está fazendo 10 newtons para cima, a força-peso ela não vai ser mais 50. A força resultante, né? Não vai ser mais 50. Desses 50 aqui, 10 newtons está sendo retirado, está sendo forçado ao contrário. Então, nós podemos dizer que desses 50 aqui, 10 newtons foram perdidos. O que resulta para mim no seguinte: nós teríamos aqui uma força... Opa, não quero texto, eu quero flechinha. Uma força peso de 40, força resultante, na verdade, não era peso, né? Mas uma resultante de 40, de maneira que quando você for efetuar a força normal, você vai precisar ter também apenas 40 newtons para a força normal.
Então vamos lá, recapitulando. Você tinha 50 de peso, o cara faz 10 newtons para cima, o que gera uma força resultante de 40 newtons, que é essa força aqui, ó, 40 newtons. Como a normal ela vai fazer uma força igual à força resultante aqui, né? Você vai ter 40 newtons como força normal. Tá bom? Então a superfície vai exercer essa força de 40 newtons, que é a suficiente, que é a necessária para que isso aqui zere e o objeto fique em repouso sobre a mesa. Lembrando que a normal ela nunca pode fazer uma força maior do que a resultante aqui para baixo, né? Senão ela não é força normal, ela vai estar empurrando o bloco para cima, ela vai estar jogando o bloco para cima. Então a normal ela sempre vai fazer, quando na superfície horizontal, a mesma força que a resultante para poder cancelar então isso aqui e o bloco ficar em repouso sobre a superfície. Portanto, para esta questão aqui, nós tínhamos a resposta correta como letra D, 40 newtons. Tranquilo? Vamos lá, mais um exercício para nós finalizarmos. Qual par de forças abaixo representa um par de ação e reação? O peso do bloco e a reação normal da mesa sobre o bloco. Opa, o peso do bloco e a reação normal são pares de ação e reação? Não são. Peso e normal não são par de ação e reação, tá? B. A força de atração que a Terra faz sobre um bloco e a força de atração que o bloco faz sobre a Terra. Olha, isso aqui parece bastante ação e reação, hein? C. O peso de um navio e o empuxo que a água faz sobre a embarcação. Será que isso é um par de ação e reação? Vou deixar uma interrogação aqui, né? Uma força horizontal puxando um bloco sobre uma mesa e a força de atrito da mesa sobre o bloco. Gente, a força de atrito é um outro tipo de força, ela não é uma reação à força horizontal. E o empuxo também é um outro tipo de força, tá? Ele vai ter como referência também a força-peso, mas ele não é exatamente igual à força-peso, ok? E age também, geralmente, sobre o mesmo corpo. O empuxo é aquela força que a água faz sobre o corpo, levando ele para cima. Então, o peso age para baixo, o empuxo age para cima. Como ambas as forças agem sobre o mesmo corpo, você não pode dizer que é um par de ação e reação. Lembra que ação e reação é quando as forças agem sobre corpos diferentes? Um corpo aplica uma ação e o outro corpo aplica uma reação. E essas forças ficam cada uma em um corpo diferente. Fica sempre esperto com isso. Então aqui nós temos 4 exercícios de vestibular resolvido para vocês sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido alguma coisa. Eu acho que é isso, né? Então, um grande abraço a todos vocês. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Seguir aí as outras aulas sobre dinâmica newtoniana. Nós estamos montando aqui o curso completo sobre o assunto. E eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Fui!